Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz Santos. Boa noite, Carol Alves. Vamos esperar que eu para conseguir sintonizar. Olá, Então, vamos começar com uma leve introdução aqui. Vou puxar um pouquinho refletido na página. A gente tem puxado muito a atenção para a importância do Antigo Testamento. Afinal, Cristo ele também está presente lá, né? Que é o tema da live de hoje. Ah, e tem uma coisa que eu queria trazer, porque normalmente, quando a gente fala sobre a presença do Cristo no Antigo Testamento, a gente só fala da presença dele como uma espera, como uma coisa que está sendo profetizada que o Messias viria. No entanto, a gente sabe, por exemplo, que tem alguns personagens do Antigo Testamento, eles são considerados, venerados como santos pela igreja. Então a gente poderia falar, por exemplo, sobre um São Noé, um São Moisés, um São Davi. Ou seja, eles já tinham uma imagem de Cristo. Eles repetiam algo, a própria vida deles repetia algo da vida do Cristo. Então a gente tem, além das profecias anunciando a vinda do Messias e falando sobre como seria o Messias, nós temos também essas pré-figurações, né? Ah, Demonstram ali não apenas uma analogia com a vida do Cristo, mas também uma ação da graça dentro daqueles profetas e patriarcas. Aí, nesse sentido, a gente tem trabalhado aqui, principalmente, a gente fez alguns posts na página, principalmente sobre o Jacó, mas a gente fez alguns também sobre a importância ali da arca, como a prefiguração do corpo de Cristo. E existem várias dessas figuras, inclusive dentro do próprio gênero. E em várias outras personagens do Antigo Testamento também. Então, eu queria pedir para o senhor nos falar um pouquinho sobre esse tema. Se possível, eu acho que você vai ter uma perspectiva muito interessante a partir porque você trabalha com essas analogias a cada missa, não é? Toda missa, a própria igreja, sabiamente, colocou algumas analogias entre passagens do Antigo Testamento e passagens do Novo. O senhor podia explorar esse tema um pouquinho com a gente? eu posso falar do tema que eu preparei? Pode? Tá. O tema que eu preparei, ele vai abordar esse assunto de maneira mais técnica, tá? Perfeito. Porque há muitas imprecisões a esse respeito, tá? Uhum. A primeira imprecisão, a gente poderia dizer Cristo no Antigo Testamento. Uhum. A gente poderia dizer assim, o Verbo no Antigo Testamento. Perfeito. O Filho de Deus no Antigo Testamento. Tá? E eu vou mostrar por quê. Sob que aspecto a gente pode falar sobre Cristo no Antigo Testamento? Tá? A gente pode tratar sobre isso sob dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte, aquilo que você falou, as imagens, as profecias, certo? Tudo aquilo que pertence à nossa fé de maneira latente, não patente. Tá? Mas veja só que coisa interessante. A graça que vem da cruz, ela já é derramada no Antigo Testamento. Tá? Então, sob esse aspecto, a gente pode dizer Cristo no Antigo Testamento. Tá? Ou seja, aquele acontecimento salvífico que é o acontecimento da cruz,
tá? Ele por antecipação, não por derivação, mas por antecipação, a graça desse acontecimento ela já é derramada nos corações, tá? Tanto daqueles que vivem segundo a lei da natureza, como diz o apóstolo Paulo, como sobre aqueles que vivem sob a lei mosaica, que são os judeus, tá? Perfeito. Mas o mais preciso seria dizer o verbo no Antigo Testamento, o Filho no Antigo Testamento, tá? Assim como o Espírito Santo no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Verbo e o Espírito Santo, eles já atuavam em prol da salvação daqueles que vieram antes da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, antes que a igreja ela estivesse já madura. Tá? Mas eu gostaria de tratar sobre um ponto, tá? Teológico que eu acredito que é bastante importante. Se vocês pegam na Sagrada Escritura o primeiro versículo da Bíblia, está escrito assim: no princípio criou Deus, e aí depois continua, o céu e a terra. Tá? A nossa palavra no princípio, ela deriva da palavra latina in principio, tá? Mas se você for olhar no hebraico ou no grego, no hebraico a palavra princípio ou no princípio é bereshit, certo? E no grego é arché, ou arché. Tá? Segundo Santo Agostinho, estas palavras elas têm dois significados. O primeiro significado, tá? E podemos dizer assim, o significado literal, é o seguinte: quando a gente diz no princípio, nós estamos dizendo no início. Ou estamos dizendo algo como na origem. Tá? Então, daí vem a doutrina que Deus ele criou as coisas ex nihilo, ou nihilo, a partir ou do nada, certo? O homem ele faz, mas só Deus ele cria, tá? Então, havia Deus e... Salvo engano, a palavra para criar Olá. Opa. Conseguiu ouvir, padre? Não. Você falou a palavra para criar. No hebraico original é bará. Eu não sei, eu não sou muito bom em pronúncia. E só o Deus aparece como sujeito desse verbo. Isso, perfeito. Bereshit bara Elohim, certo? No princípio, criou Deus e depois aí continua. Mas vamos lá, para a gente pensar. Então, a primeira acepção da palavra no princípio é essa, no início, na origem, de onde vem a doutrina do ex nihilo, que Deus ele faz as coisas a partir ou desde o nada,
Tá? Essa é a primeira acepção, esse é o primeiro significado. Tá? Acontece que Santo Agostinho, meditando sobre o tema, ele descobre que existe um segundo significado da palavra no princípio. Se você for buscar a etimologia da palavra Bereshit, e mesmo se você for buscar a acepção, a etimologia da palavra arché, você vai ver que na sua origem essas palavras elas significam cabeça. Tá? Então, daí, pelo estudo da etimologia, nós podemos dizer que, no princípio, também pode significar desde a cabeça, certo? Ou a palavra princípio, ela também faz referência à palavra príncipe, certo? Aquele que é colocado em primeiro lugar. Então, olha só. No princípio Deus criou, significa a partir de um primeiro, a partir de uma cabeça, Deus ele criou o céu e a terra. Tá? Então, olha só. Quando a gente vai para Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele faz uma teologia do primeiro versículo da Sagrada Escritura. E o que Tem uma pequena falha na conexão, mas retornamos, padre. Onde é que eu parei? Tava começando a falar sobre o comentário de São Paulo ao início do Gênesis. Ah, tá. Eu li então o texto, tá? E no texto diz o seguinte, olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, falando de Cristo. O primogênito de toda a criatura. Nele foram criadas todas as criaturas. Por ele e para ele foram criadas todas as coisas. É antes de tudo e tudo subsiste nele. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, São Paulo, ele está se referindo ao primeiro versículo da Bíblia. E ele está dizendo que no princípio, ou Bereshit, ou Arché, não significam somente no início, certo? Mas significam que na origem de tudo está a pessoa do Filho de Deus. Está a pessoa do Verbo de Deus. Por quê? Porque ele é a imagem pela qual o Pai ordenou e disse para que todas as coisas elas fossem criadas. Ele é como que o modelo, se assim nós podemos dizer, certo? A partir do qual todas as coisas elas foram feitas, tá? Ele é o primogênito de toda a criatura. Então veja só,
a gente poderia dizer assim, não, mas o verbo ele se encarnou e já existiam, as criaturas já estavam aí. O São Paulo diz, não, ele é o primogênito de toda criatura. Por quê? Porque ele é o modelo de toda criatura, certo? A partir dele todas as coisas foram criadas, certo? O pai olhou para o seu filho para criar todas as coisas, tá? E olha só também o que São Paulo diz. São Paulo, ele não só afirma que Jesus ele é a imagem de todas as coisas, certo? Ele é o protótipo, mas ele afirma que é para Cristo, para o Verbo, certo? Que todas as coisas foram criadas. Ele afirma ainda que todas as coisas subsistem. A gente diria hoje, existem nele, tem a sua existência nele. É ele que mantém a criação, é ele que nos mantém vivos, é ele que nos mantém na existência. Então, quando a gente pensa no verbo, no Antigo Testamento, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o verbo, ele é o nosso criador. Certo? Porque a gente logo passa, ou a gente não para, né, para meditar essa ideia, e a gente já vai meditar na ideia de salvação. Só que eu digo assim, como é que você vai meditar na ideia de salvação do verbo sem a ideia clara de que ele veio para nos salvar, ele se encarnou, porque ele é a referência da criação. Perfeito, cara. Certo? Ou seja, ele é aquilo que, que o provérbio diz, ele é a sabedoria da criação. Certo? Ele é a sabedoria. E todas as leis que a gente conhece, certo? Toda a ordem, toda a beleza, toda a verdade, todo bem, são uma expressão do verbo de Deus, uma expressão imperfeita, criatural, mas são uma expressão, certo? Do verbo de Deus. Então, nós louvamos a Cristo encarnado, não só como nosso Salvador, mas como nosso Criador. Como aquele que nos mantém na existência. Certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Que o verbo ele está presente no Antigo Testamento já desde a primeira palavra. Se você for olhar no último versículo do Apocalipse, também fala de Jesus. Só que aí fala do verbo encarnado, já encarnado e ressuscitado, certo? Na Sagrada, no livro do Gênesis, nós temos ali o verbo visto sob a perspectiva da sua ação criadora, certo? Da sua primogenitura, tá? Daquele que é a imagem de todas as coisas que foram criadas. Tá? Então, acho que isso é a primeira coisa que eu gostaria que todos entendessem e meditassem. Quando vocês lerem no princípio Deus criou o céu e a terra, vocês têm que ver nesse princípio a palavra príncipe. Primeiro, certo? Aquele que é colocado em primeiro lugar, tá? Aquele que não é só unigênito do Pai, mas ele é primogênito de toda a criação. Tá? E esse fato de que ele é o primeiro, certo? Faz com que, desde o início, as graças de Deus, elas nos vêm pelo verbo. Nos vêm pelo verbo. E por isso que essas graças que nos vêm pelo verbo, tá?
elas são graças que antecipam, tá, a sua ação salvadora. Tá? Antecipam as graças que nos vêm pela cruz. Por quê? Porque o Verbo, como imagem da criação, como modelo da criação, tá? ele, digamos assim, ele nos é revelado para que, através do seu conhecimento, do amor que nós devemos a ele, e já encarnado, da sua imitação, nós possamos chegar ao Pai. Tá? Então, já desde o início, o Pai ele envia o Filho e o Espírito Santo, o Verbo e o Espírito de Deus, para que eles atuem em favor da humanidade para conduzi-la ao próprio Pai Celeste. Tá? Isso é uma coisa importante que a gente entenda. Tá? Então você vai ver que nos primeiros capítulos do Gênesis, tá, o que nós temos são imagens da ação de Cristo. Imagens da ação de Cristo. Olha que coisa interessante. Imagens que têm a ver com Cristo. Já nos primeiros capítulos do Gênesis, tá? A primeira imagem que nós temos, ela está em Gênesis 1, 26, quando está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Certo? Nós vemos aí uma ação trinitária, claríssima. Claro, clara para quem tem fé, porque não tem fé, não tem claridade nenhuma. Segundo, quando nós vemos Adão e Eva no paraíso, certo? Nós temos em Adão, que foi um homem perfeito, certo? Revestido da graça de Deus. Nós temos em Adão, que é o pai da humanidade, o primeiro criado já das mãos de Deus. Certo? Adão, ele não nasceu bebezinho, ele foi se desenvolvendo. Não, ele já nasceu adulto. Ele já nasceu completo, ele já nasceu pronto. Nós vemos na figura de Adão uma imagem de Cristo. Certo? Nós vemos em Adão uma imagem de Cristo. Então, Adão, ele não é só o primeiro homem, mas como o primeiro homem, ele tem que refletir, certo? O Verbo, certo? Ele tem que refletir aquilo que de mais belo, aquilo que de mais verdadeiro, aquilo que de mais agraciado há, certo? Porque o Adão, ele é um modelo. Oi. Nesse sentido, a gente pode falar que o desejo de Adão por uma semelhante, que Deus vai dar Eva, é também uma mostra de que mesmo o Cristo, ele tem um certo amor e deseja a igreja, né? Que ele conta nos seus próprios fiéis. Isso, eu vou chegar aí, vamos lá que a gente vai indo. Certo? Agora, quando a gente fala de Eva, tá? Então, em Eva nós temos, então, duas imagens, certo? Nós temos a imagem da Virgem Maria, certo? Por contraste, tá? Ou seja, aquilo que Eva tinha e perdeu, Maria terá em muito mais abundância e não perderá, certo? E em Eva nós temos também a imagem da igreja, certo? Que é tirado do lado de Adão. Tá? Então nós temos essas duas imagens. Tá? Então você vê que no Antigo Testamento, quando a gente começa a observar
você vai ver que essa presença do Verbo, ela vai sendo refletida nas criaturas, na graça e na desgraça. Na graça e na desgraça. Então, quando, por exemplo, você vai para o terceiro capítulo, Gênesis 3, versículo 15, certo? Você vê ali, de novo, certo? Um anúncio do Verbo, certo? Que virá como Salvador, tá? Que virá como Salvador. Tá? Se encarnará e pela entrega do seu corpo, ele salvará a humanidade. Tá? Quando você olha para o capítulo 4 do livro do Gênesis, você vê uma outra imagem de Cristo. Você vê que Abel é a imagem de Jesus. Certo? Porque ele oferece um sacrifício agradável a Deus. Isso é interessante notar que a partir do pecado, aquilo que vai aparecer repetidas vezes no Antigo Testamento, certo? Como imagem da salvação, são os sacrifícios realizados. Certo? São os sacrifícios realizados. Claro que existirá também o contrário, certo? A oposição demoníaca, que são os sacrifícios oferecidos aos deuses. Mas isso é a corrupção que vem do pecado. Mas a imagem do sacrifício ela é correta. Ou seja, após o pecado, o primeiro ato humano que você vê na Bíblia é o ato do sacrifício. Certo? Para mostrar que aquilo que está unido, pegado à ação do Verbo, certo? Aquilo que é a imagem da ação do Verbo é uma ação sacrificial a Deus. É uma oferenda que se deve fazer a Deus. Tá? E olha só que coisa interessante em Abel e em Caim e Abel, você vê também uma imagem da igreja. Certo? Você vê uma imagem da igreja. Tá? Você vê uma imagem da igreja num sentido duplo. Certo? Num primeiro sentido, você vê aqueles que estão com Cristo e aqueles que estão com Satanás. Tá? Então, Caim e Abel. Certo? Mas você também pode ver que aqueles que se convertem e se arrependem dos seus pecados, eles podem ser acolhidos por Deus. Certo? E foi o que aconteceu com Caim. Certo? Deus, ele tornou ele errante para que ele se convertesse. Certo? Mas ele o protegeu para que ninguém o castigasse com a morte. Tá? Depois a gente vê também uma imagem de Cristo e da igreja e do pecado com os descendentes. Certo? Aquela narração curta sobre a descendência da humanidade, tá? Em que você vê ali justos e corruptos. Tá? Isso também é uma imagem da história da salvação. Com o dilúvio, você tem uma imagem do batismo, tá? Que é o meio pelo qual a graça da cruz ela nos chega.
E com a Torre de Babel, em contraste, você tem uma imagem de Pentecostes, certo? A reunificação das línguas através da ação do Espírito Santo. E já no capítulo 12, então, você com Abraão tem ali toda uma teologia da fé e da obediência a Deus, tá? E da formação do povo de Deus, de onde virá o Messias, o Verbo encarnado. Então, no livro do Gênesis, você tem uma presença maciça do Filho de Deus. Tá? E essa presença, ela começa como uma presença criadora, tá? E porque Cristo é a sabedoria de Deus, ele é a imagem pela qual as coisas foram criadas, porque para ele as coisas foram criadas, então faz sentido, certo? Que ele venha aos seus, mesmo que alguns não o reconheçam, certo? Que são chamados de trevas. Ele vem aos seus para os resgatar do pecado. Porque foi para ele que todas as coisas foram feitas. Quando a gente entende isso, aí a gente vê que a profecia e as imagens do Antigo Testamento, certo? Que não são imagens poéticas, mas são pessoas, são acontecimentos que refletem o próprio Cristo, certo? Nós vemos que tudo isso só pode ser entendido não reduzindo a vinda de Cristo a tentar limpar a sujeira que a gente fez, mas Cristo ele vem para restaurar a nossa imagem, certo? E semelhança com Ele, certo? É como se a salvação ela não fosse só uma purificação do pecado, mas ela fosse essa nossa imagem ela fosse restaurada, certo? Mas ela não fosse restaurada à medida de Adão, porque Santo Irineu de Lyon ele diz, olha, Adão era uma criança perto de Cristo. Então, Adão é a imagem de Cristo, só que criancinha, ainda bebezinho, certo? E a graça que o Verbo encarnado nos trouxe, agora por derivação da cruz, é para fazer com que nós sejamos a imagem dele, certo? Do Verbo encarnado. Só que não mais como crianças, mas como adultos. Tá? Então, se você pergunta assim, tá, mas por que Jesus ele veio? A gente pode dizer, isso está correto, se está na Sagrada Escritura, bem, ele veio para nos salvar. Perfeito. O que é nos salvar? Bem, nos salvar significa nos remir dos nossos pecados, tá? Ou seja, nos tirar desse estado de desobediência a Deus, que é o estado do pecado original. Mas ele também, e isso é importante, isso a gente esquece, ele também vem nos fazer semelhantes a ele, que é a parte positiva da salvação. Ou seja, se eu fui criado segundo a imagem dele, se eu tenho a minha existência nele, se eu fui criado para ele, certo? A salvação, ela tem que fazer com que eu seja semelhante a ele, que eu imite a ele, que eu me transforme nele, certo? Então, todo o Antigo Testamento, ele gira ao entorno do Verbo e do Espírito Santo, porque foram eles que foram enviados pelo Pai para criar o mundo e
já Deus sabia, para redimi-lo e que ele fosse, e que todas as coisas fossem recapituladas em Cristo, cabeça, certo? Mas veja que a palavra cabeça, ela já está na primeira, a primeira palavra da Bíblia, certo? Bereshit, arré, cabeça, certo? Tudo é recapitulado nessa cabeça. E tudo só está ordenado e tem sentido se está vinculada a essa cabeça que é o próprio Cristo. Perfeito. Pode perguntar agora. Vai lá. Eu até vou pegar aqui. Bom, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre um personagem específico, que a gente está sempre repetindo que muita gente não entende exatamente quem é ele. Eu sei que tem algumas leituras diferentes, mas é alguém que nós estamos sempre fazendo referência, que é o Melquisedeque. Por exemplo, o senhor é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Afinal, quem é este Melquisedeque? Tá. Para nós entendermos isso, a gente tem que ler a carta aos Hebreus, tá? Então, se alguém tem dúvidas, vá lá e consulte a carta aos Hebreus, tá? Mas olha só. Assim como, tá? Abraão é imagem de Cristo. Abel é imagem de Cristo. Isaac, sendo sacrificado, é imagem de Cristo. O que Melquisedeque é? Imagem de Cristo. Certo? Só que Abel é a imagem daquele que oferece algo agradável a Deus. Uhum. Já mais profundamente, Isaac é aquele que se oferece a Deus. Então, você tem ali uma ampliação. Tá? E quem é Melquisedeque? Certo? Melquisedeque, ele é sacerdote. Ele é sacerdote. Então, o que Melquisedeque, o que ele vai fazer? Ele vai tomar as oferendas de Abraão e vai oferecê-las a Deus. Tá? Então, Melquisedeque é a imagem do sacerdote que oferece a Deus as nossas preces, as nossas orações, as nossas necessidades, certo? A nossa união com Cristo, como um sacrifício agradável a Deus. Porque o nosso sacrifício, ele não é agradável a Deus. Então a gente oferece aquilo que a gente tem a Cristo, e Cristo, ele se oferece ao Pai, tá? Então, Melquisedeque, ele é a imagem do sacerdote que recebe as nossas ofertas, certo? Por isso que eu sou ordenado segundo a ordem de Melquisedeque, certo? Por quê? Porque eu vou in persona Christi, tá? Oferecer a Cristo, ao Pai, tá? E vou unir a esta oferenda todas as oferendas do povo, certo? Eu vou ser um ministro, eu vou ser o pastor, certo? Eu vou ser aquele que recolhe cada prece, cada pedido, cada oferta das pessoas, e eu vou colocar tudo isso na patena para oferecer
ao Pai, a fim de que, através dessa oferenda, a abundância das graças que vem por aí cheguem às pessoas que se uniram a mim, tá? Então, quem reza a missa sou eu. O povo não reza a missa, certo? O povo, ele participa da missa unido a mim e unido a cada padre, cada bispo que reza a Santa Missa. E, em nome de Cristo, eu tomo as pequenas oferendas que as pessoas trazem, certo? E as entrego a Cristo, que se entrega ao Pai. E essa oferenda de Cristo, ela é agradável a Deus, e porque é agradável a Deus, aqueles que ofereceram suas pequenas coisas a Cristo receberão graças e bênçãos de Deus. Tá? Então, olha só, o que o povo ele dá na missa? O que ele dá? Ele dá o pão e o vinho, certo? Para ser consagrado. E esse pão e vinho que vão ser consagrados pelo sacerdote, tá? Eles são um sinal visível da união dos corações, tá? Que ali se fazem presentes, tá? E que entregam esse sinal escolhido pelo próprio Jesus, que é o pão e o vinho, para que ele se transforme no corpo e sangue de Cristo, tá? Mas é o que o povo pode fazer. Ele pode entregar esses sinais da oferta do seu próprio coração, tá? Das suas próprias ofertas, tá? E unidos ao sacerdote, aí eles vão receber, por meio da igreja, as bênçãos de Deus, tá? Então, a ação do sacerdote, que é de rezar a Santa Missa, de oferecer um santo sacrifício, é o meio pelo qual essas pequenas oferendas que as pessoas trazem, é o meio pelo qual elas têm sentido, elas se tornam agradáveis a Deus. Porque elas são entregues pela mão de um ministro. Não sei se eu me fiz entender. Um outro ponto interessante que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade quando leem o Antigo Testamento é, como você falou, normalmente os personagens da Bíblia, ali, principalmente no Gênesis, eles possuem eles prefiguram normalmente de formas opostas, né? Às vezes eles mostram ali uma figura do Cristo, por exemplo, na obediência de Abraão, mas outras vezes eles também mostram alguns vícios que nos parecem muito contraditórios para uma figura que deve ser venerada. Por exemplo, o Noé, ele cai em uma bebedeira. O Abraão, ele entrega a sua mulher e engana o faraó 2 vezes. O Jacó, ele tem todos aqueles engodos dele para poder tentar conseguir a própria vantagem. Qual é o caminho que nós podemos ler essas figuras controversas da forma mais correta, para compreendê-las e compreender o papel delas? Tá perfeito. Por que a gente se embanana tudo com isso? Porque a gente esquece que Deus ele tem uma pedagogia. E que ele vai se revelando pouco a pouco. E que ele vai, na sua divina providência, orientando homens pecadores até Cristo, até o Verbo. Certo? Então, essas contradições
próprias da natureza humana que se encontra em pecado original, elas não nos devem estranhar, certo? Olha o que Jesus ele diz, certo? O menor no reino dos céus, o menor, ele é maior do que Abraão. Você está entendendo? Ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Moisés. O menor. Em que sentido? Vamos lá. Não é que ele é mais perfeito. Ele é maior. Maior em que sentido? No sentido de que a abundância de graças que ele recebe e de conhecimento, certo? Não se compara com aquilo que tinha Abraão, com aquilo que tinha Moisés, com aquilo que tinha Davi. Tá? Então é óbvio que você vai ver e encontrar ali contradições, tá? Porque essas pessoas, elas estão sendo conduzidas por Deus de um modo pedagógico. Só que Deus vai dando para eles a verdade numa medida menor do que aquela que nós recebemos. Certo? Então, a verdade, pouco a pouco, vai sendo revelada. Certo? Pouco a pouco vai sendo revelada. Tá? E vai sendo assimilada, e vai sendo conhecida. Tá? E a graça plena, ela chega na lei evangélica, que é a vinda do Espírito Santo sobre o sujeito e o dá a conhecer, né, sob a guia da igreja, a plena verdade. Então, é claro que haverão contradições, certo? Sei lá, o fato de Abraão engravidar uma escrava e mandar ela para o deserto com Ismael, o filho, né? Claro que são contradições. Tá? São contradições próprias de quem está, vamos dizer assim, de quem está tendendo a Cristo. Tá? De quem está tendendo a Cristo de uma maneira ainda com poucas graças. Tá? Não dá para se apavorar. Certo? Mas essas pessoas, elas são especiais porque, apesar disso, elas procuravam obedecer a Deus. E dos males, Deus tirava bens. Certo? Deus tirava coisas boas. E as coisas boas que eles faziam, essas coisas boas, é o que torna eles modelo. Certo? Eles não são modelo, como a gente diria hoje, um santo. Sei lá, você pega São João da Cruz, desde pequenininho fazia tudo certo, não pecava. Certo? Um Padre Pio, alguma coisa assim. Tá? E outros santos. Tá? Eles não são modelo nesse sentido. Certo? Mas porque eles foram obedientes a Deus, aqui e acolá, na medida da graça que eles tinham, certo? Que era bem menor do que a que nós temos. Na medida em que eles foram obedientes, essa obediência tinha um caráter cristológico, certo? E, portanto, essa obediência, ela se tornava uma imagem da ação do próprio verbo, da ação benéfica do próprio verbo. Tá? Então, a gente não tem que ficar prestando atenção na bebedeira de Noé, na covardia de Abraão, porque isso não tem importância, certo? Isso não tem importância. Isso são coisas que aconteceram e estão narradas. E é bom que esteja narrado. Por quê? Porque você vê que eles eram pecadores, certo? Eles eram pecadores. Tá? E você vê que
naquilo que eles podiam, eles estavam obedecendo a Deus. Mas eles eram pecadores. Tá? Então, Não acho sei, que é isso. eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu acho que essa situação ela fica um pouco mais clara, inclusive a partir do que o senhor falou, quando a gente vê, às vezes, o caminho que os próprios santos levaram até a sua conversão final. Por exemplo, o São Pedro, ele tinha uma paixão enorme pelo Cristo, como, por exemplo, Abraão, ele tinha uma grande obediência, mas ele chegou a negar 3 vezes. Mas depois que ele realmente percebe o papel do Cristo em sua vida, perfeitamente, aí ele consegue abandonar completamente ah, o pecado mortal, os pecados provavelmente veniais também, né? Outro exemplo que me vem à mente é o do próprio Santo Agostinho. Ou seja, ele tinha uma paixão pela sabedoria ali, e Deus, assim como ele conseguia encaminhar as virtudes dos patriarcas, apesar dos seus defeitos, ele conseguiu encaminhar essa virtude de Santo Agostinho, até conseguir fazê-los se desgarrar dos pecados que ele tinha se apegado. Então, os patriarcas parecem ser uma imagem nossa, na sua forma mais perfeita, das nossas etapas em direção ao Cristo. Só que você, sei lá, você não pode comparar Abraão e Santo Agostinho, certo? Sim. E a graça que Santo Agostinho recebeu, certo? Ela foi abundante. Ela não foi só uma graça necessária para ele se salvar, certo? Perfeito. E certas graças que Abraão recebeu para se tornar o pai da fé, porque ele foi um escolhido, um elegido de Deus, mas não dá para comparar, certo? As graças antecipatórias da cruz, elas chegavam aos homens antes de Cristo para eles se salvarem. Tá? Era para a salvação deles. Tá? Mas sei lá, você pega um Isaías, um Jeremias, um outro profeta grande, eles não morreram e foram para o céu. Eles foram para o limbo. Porque o estado de desobediência a Deus, o castigo, estava presente na alma deles. Entendeu? Mas eles esperavam Cristo morrer na cruz para abrir as portas do paraíso. E aí sim, eles foram admitidos. Tá? Eles foram admitidos. Mas a graça que, não sei, qualquer santo tem hoje é infinitamente maior. Certo? Muito maior. Então, não dá realmente para comparar. Tá? Uma dúvida um pouco mais pessoal, padre. Haveria alguma exceção para o caso do Enoque ou do Elias que não exatamente morreram, mas foram arrebatados? Esse arrebatamento significaria algum tipo de exceção a esse estado de desobediência que eles conseguiram superar por uma graça especial? Ou indica alguma outra coisa? Aí eu teria que pesquisar para te responder, para não ser impreciso, certo? Mas eles foram arrebatados. Isso não significa que eles entraram na glória do céu. Isso significa que eles estão em algum lugar que a gente não sabe. Tá? Onde? Não tem a menor ideia. Nós não sabemos que em algum lugar eles estão. E nós sabemos que eles têm ainda uma missão a cumprir. Certo? Entre os homens. Por isso que eles não passaram pela morte. Perfeito. Bom, eu acho que você esclareceu muita coisa. Alguns pequenos temas, a gente até fez alguns posts na nossa página, que até recomendo quem gostou da live de dar uma conferida. A gente fez uma análise do dilúvio, prefigurando o batismo. Nós avaliamos um pouco qual é a situação
nós olhamos Adão do ponto de vista positivo, que é uma coisa que a gente perde muito hoje em dia. Também tem alguns comentários ali sobre o Isaac e sobre o Jacó, tentando trazer o máximo do ponto de vista positivo, porque é o que o ponto de vista negativo é muito fácil olhar. É muito fácil olhar e acusar, mas é difícil olhar a virtude que estava ali por trás. Então, eu indico o pessoal a dar uma vista nesses posts. Lembrem que a Semana do Gênesis ela ainda está aberta para inscrições. Quem se inscrever vai receber em bônus um PDF se aprofundando um pouquinho no conteúdo que nós estamos avaliando. Vocês podem ver que o conteúdo está muito grande, para nos dar uma ajuda enorme hoje, com algumas um olhar mais preciso sobre a presença da graça no Antigo Testamento. A gente também vai ter, já teve palestra sobre a morte que aparece no Gênesis, contendo a reflexão de um ponto de vista filosófico sobre a morte. No primeiro dia, você também fez uma análise sobre a importância da história para o católico. E a gente ainda vai ter uma live surpresa na sexta, que vocês vão ter que esperar um pouquinho para ver qual vai ser o conteúdo. E amanhã a gente vai fazer uma live sobre os paralelos entre a literatura de Tolkien e a narrativa da criação do Gênesis. Padre, eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui hoje. Foi uma honra recebê-lo. O Gênesis talvez seja o meu livro preferido em toda a Bíblia, pelo menos do ponto de vista pessoal, apesar de não saber que o Novo tem uma certa... Os evangelhos, eles têm uma certa... são melhores, são mais perfeitos, né, em um determinado sentido. Mas eu tenho um gosto pessoal pelo Gênesis. Eu tenho estudado ele há um tempinho e assistir a palestra assim, ainda assim me enriqueceu muito. Então, eu agradeço muito a tua presença, a tua aula. Se tiver algumas últimas palavrinhas, pessoal. Olha, obrigado pelo convite, pelas bondosas palavras. Se, através da leitura da Sagrada Escritura, a gente não encontrar Cristo, a gente está lendo a Escritura errada. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, como diz lá Colossenses, tudo foi criado por Ele e para Ele. Certo? Então, nós temos que ver nas pessoas, nos acontecimentos, tá? Sempre uma prefiguração, uma imagem de Cristo. Tá? E quando a gente lê assim, a gente entendeu a Sagrada Escritura. Por isso que eu diria assim, uma boa formação de doutrina sagrada é muito importante. Tá? Não vão ler a Bíblia sem uma formação doutrinal razoável, porque senão vocês vão interpretar de maneira equivocada. Vocês vão se centrar em coisas acidentais, tá? E vão se enrolar em uma série de problemas e vão ficar mais confusos do que quando chegaram. Então, estudem a doutrina sagrada, porque ela é uma régua que nos abre uma possibilidade de interpretação da Sagrada Escritura, mas também limita os devaneios e as loucuras da nossa mente, que às vezes ela pode nos levar. Tá bom? Deus abençoe vocês e o que precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. Obrigado, Padre. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Obrigado novamente, Felipe Stout. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus.